Gênesis 7, versículo de número 12. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim, ó: e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, digno de todo louvor, de toda adoração. Nós queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos recompensar, Pai. Que o Senhor possa, Deus, ministrar da Tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. Deus querido, trabalhe em cada coração aqui representado, Pai. Trabalhe em cada família aqui representada, Pai. Nós repreendemos desde já todo ladrão da palavra, Senhor, e consagramos esse ambiente a Ti, Pai. Senhor, Deus Todo-Poderoso, tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, entenda bem, porque a palavra de Deus aqui, ela está falando naturalmente de uma história que é difundida aí no nosso meio, é falado bastante, até nas creches da nossa sociedade, que fala a respeito da Arca de Noé, queridos. E você sabe que a Arca de Noé foi um momento ímpar da história, foi um momento que a chuva caiu e foi um momento que houve uma devastação grande na terra onde nós habitamos, e que isso culmina, ou melhor, essa situação, ela é colocada em prática verdadeiramente nesse capítulo 7 de Gênesis, e nesse versículo 12 que nós lemos, é o momento que as comportas do céu são abertas e que a chuva começa a cair naquele lugar. A chuva, então, ela começa a molhar o terreno, aquela chuva que ali é colocada em prática, começa a inundar a terra, e então aquelas pessoas que ali estão, elas adentram na arca. E entenda e compreenda que a palavra de Deus, ela é taxativa aqui, e ela fala de maneira simples e direta, que a chuva caiu. E pronto. Mas essa chuva que caiu, esse fenômeno, esse dilúvio que aconteceu, esse milagre da parte de Deus, não foi algo que aconteceu do mais absoluto nada. Pelo contrário, essa chuva que veio, ela foi algo que foi anunciado, pré-anunciado, foi algo que foi colocado quase que em verso em prosa. Por quê, queridos? Porque durante o período entre a promessa da chuva e a chuva cair verdadeiramente, aconteceu a construção da arca. E esse período de construção da arca não foi algo que demorou uma semana, um mês ou um ano. A palavra de Deus diz que essa construção da arca, ela demorou mais do que 100 anos. E aí depois, como dever de casa, você pode ler esse capítulo de Gênesis, e uns anterior, uns mais para frente, e depois você pode ver o número exato da quantidade de anos que a arca demorou para ser construída. Eu posso aqui te dar uma pequena cola, que foi mais de 100 e menos de 130. Mas depois você lê a Bíblia e veja com exatidão qual foi a quantidade de anos que demorou. Ou então matricule-se na escola bíblica, que de repente lá essa dúvida será sanada no seu coração. Porém, essa situação da chuva em si não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foi algo que aconteceu e que demorou mais do que 100 anos para acontecer. Ou seja, Deus ficou anunciando que aquela chuva iria cair durante mais de 100 anos para aquela sociedade. E Deus anunciou como? Deus anunciou da seguinte maneira: Ele falou com Noé: Noé, construa uma arca, faça uma arca que seja bem grande, uma arca que seja algo que possa comportar os animais, comportar a sua família. E Noé então começou a construir aquela arca que tinha mais de 100 metros e demorou mais de 100 anos para ser construída. Naturalmente que a disposição social daquela época não era igual a de hoje em dia, mas você há de convir junto comigo que qualquer construção que é feita por uma pessoa que tem mais de 100 metros chama a atenção de quem está ao redor.
Ainda se você de repente mora num condomínio, se você comprar uma TV e botar aquela caixa grandona na porta da sua casa, seu vizinho vai olhar, ih, rapaz, olha, comprou TV nova, rapaz, olha o tamanho da caixa que ele comprou. E imagine então construir uma arca que tem mais de 100 metros, querido. Aquilo naturalmente chamava a atenção das pessoas que passavam, das pessoas que viam e das pessoas que contemplavam aquela construção sendo estabelecida. E naturalmente, quando as pessoas... Ô Noé, o que é isso aí que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo uma arca. O que você está fazendo? Uma arca. Para quê? Porque Deus falou que vai chover. Ou seja, queridos, foi anunciado a cada martelada, foi anunciado a cada momento, foi anunciado anos após anos, mais de 100 anos, que aquela chuva iria cair do céu. E quando aquela chuva caiu, ainda teve gente que deve ter olhado para aquela situação e deve ter falado: meu Deus, eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia que essa chuva ia vir do céu. Mais de 100 anos, uma construção de mais de 100 metros acontecendo, e ninguém se prontificou a ajudar Noé a construir a arca. Ninguém olhou para aquela situação que Noé estava construindo, que era gigantesca, e falou: bom, se Noé está construindo essa coisa há tantos anos, pelo menos uma jangadinha eu vou fazer para mim, para que eu possa me salvar quando essa tal dessa chuva cair do céu. Noé, ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. E que promessa era essa? Que a chuva iria cair. Quando Noé recebeu essa promessa e recebeu o direcionamento da parte de Deus, ele começou a se preparar para aquilo que Deus havia prometido para ele. E o que Deus está falando para mim e para você é: quando você vai começar a se preparar para aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Noé, quando ouviu aquela palavra, as instruções, ele falou: opa, vou começar a me preparar. Porque vai chover. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. E aí então, Noé ele começa a construir a arca, porque havia a promessa de um dilúvio. Entenda bem uma coisa. Aquela situação de um dilúvio que estava para acontecer, de um dilúvio que estava para vir, daquela promessa que Deus havia estabelecido na vida de Noé, não existia mais retorno, não existia mais como voltar atrás, porque a palavra já havia sido liberada por Deus, ou seja, era indubitavelmente, inegociavelmente impossível de voltar atrás daquilo que Deus havia dito. Ia chover e pronto. E Noé começou a se preparar. E quando a chuva caiu, o sentimento que Noé teve no coração dele não foi um sentimento de surpresa, não foi um sentimento que ele ficou estarrecido, porque já existia dentro do coração dele a promessa de Deus já em curso, porque ele estava se preparando para ela. A partir do momento que você começar a se preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida, quando isso chegar às suas mãos, você já vai estar completamente paramentado para lidar com aquilo que Deus tem te prometido. Noé, vai chover e não é pouco, é um dilúvio. E Noé falou: sim, eu vou me preparar. Fazendo uma arca. Olha para esse crente que está aí do seu lado e faz essa pergunta para ele: quando é que você vai começar a se preparar para o milagre de Deus na sua vida? Queridos, porque entenda uma coisa, e olhe com cuidado, porque o dilúvio, quando ele cai, a terra começa a ser inundada. Noé, ele entra na arca. Quem ficou do lado de fora, olhando para aquela chuva que está caindo, olhou para aquela situação com um sentimento no coração.
um sentimento de finitude, um sentimento de que tudo estava se acabando. E realmente e verdadeiramente o dilúvio estava presente naquele lugar para que realmente tudo se acabasse. Mas para que tudo se acabasse no entorno da arca. Para quem estava, para Noé que estava ali naquela situação dentro da arca, Noé, quando adentrou naquela arca e começou a ver a terra se inundando, ele olhou para aquela situação e falou: meu Deus do céu, como Deus é fiel. Quando Noé olhou para aquela situação, Noé pensou e falou: meu Deus do céu, verdadeiramente Deus fala comigo. Quando Noé olhou para aquela situação, ele falou: meu Deus do céu, Deus está me dando uma nova oportunidade. Noé, que estava dentro da arca, ali olhando para aquela situação, ele contemplava o tamanho da fidelidade de Deus para com a vida dele. Mas ele só pôde contemplar e viver o milagre, porque para Noé, ele estava vivendo o milagre, queridos. Ele estava adentrando no milagre. Ele estava contemplando, vivendo, saboreando o milagre, olhando e falando: meu Deus, Deus falou comigo. E verdadeiramente existe um Deus que é vivo. Mas ele só pôde passar por esse regozijo, ele só pôde passar por esse refrigério, ele só pôde passar por esse júbilo, porque há 120 anos atrás ele começou a construir aquela arca. Ele plantou chorando, mas ele colheu rindo, queridos. Porque ele começou, eu dei a resposta, né? Ele começou durante 120 anos fazendo aquela obra. Ele só pôde se regozijar porque ele começou há 120 anos atrás a mudar a situação dele. Aí o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar de uma coisa: existem promessas sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Essas promessas vão se cumprir na sua vida. Eu posso ouvir um glória? Mas para você colher essas promessas, você tem que começar hoje a mudar a sua situação. Se Noé fosse esperar começar o dilúvio para construir a arca, não ia ser bom. Não ia ser legal. Mas quando ele recebeu a promessa, pode ser que o dia estivesse até ensolarado. Ele já começou a colher madeira para fazer aquele treco. Por que você está fazendo isso? Porque eu ouvi falar que vai chover, mas o céu está limpo. Mas Deus falou que vai chover. Ele começou a mudar a história dele quando ele recebeu a palavra. E ele só colheu depois de mais de 100 anos aquilo que ele estava fazendo. E aí, o Espírito Santo te trouxe aqui principalmente para te fazer essa pergunta: porque você tem promessas, elas vão se cumprir, mas quando é que você vai começar a se preparar para a chuva? Quando é que você vai começar a se preparar para a chuva que está vindo, queridos? Se você deixar para se preparar para a chuva quando estiver na rua, você vai ter que comprar um guarda-chuva novo e já vai gastar dinheiro. Tem que sair de casa já com o chapéu na bolsa, para quando a chuva vier, você, vim preparado. Essa chuva não me pega. Quando é que você vai começar a se preparar para as mudanças que Deus quer fazer na sua vida? Quando a mudança chegar, não vai ser não. Olha para esse crente aí e fala: é hoje, crente. É hoje que você vai começar a se preparar para o milagre que vai acontecer. É hoje que você vai começar a se preparar para a chuva que vai vir. É hoje que você vai começar a mudar a sua história para aquilo que vai vir. Porque a chuva, para quem ficou fora da arca, era o fim. Mas para quem estava dentro da arca, era uma oportunidade de mudança, queridos. É tempo de você começar a fazer mudanças na sua vida, a fim de que lá na frente você comece a colher aquilo que você
você está fazendo agora. Vai ser fácil? Não vai ser. Vai ser, de repente também não vai. Mas lá na frente, quando você adentrar na arca, você vai falar: meu Deus do céu, valeu a pena cada martelada que eu dei naquela arca. Cada dia que as pessoas olhavam e diziam que eu estava perdendo, mas na verdade eu estava ganhando. Porque quando o dilúvio veio, eu já estava preparado, querido. E entendo e compreendo o seguinte: quando o ano começou aqui, existia um incentivo, existia algo depositado no meu coração que eu ia passando para frente, que era a oportunidade de nós ganharmos uma alma nesse ano para Jesus Cristo. E foi dito no início do ano, mais ou menos assim, que haveriam 360 oportunidades de ganhar uma alma para Jesus. E agora, quantas almas faltam? Quantas almas não? Quantas almas faltam muito. Quantos dias faltam para acabar o ano? Deve 2 meses, querido. 67 dias. Vamos colocar assim um número. 67 dias. Tenha de agora até o final do ano, então, 44 quartas-feiras, é isso? Não, tem bem menos. 44 quartas tem no ano. Queridos, veja você, o ano já passou. E aí a pergunta é, queridos, quantas almas nós ganhamos para Jesus Cristo nesse ano que se passou? O que será que nós fizemos durante essas 44 quartas que o ano vai se findar, durante esses 365 dias? Quantas vezes nós anunciamos para alguém: olha, a chuva vai vir aí, ó. Quantas marteladas na arca nós demos, queridos? Quantos calos nós apresentamos agora na nossa mão acerca daquilo que nós fizemos para que nós estivéssemos preparados para quando a chuva chegasse, nós estivéssemos resguardados dentro daquela arca. Quantas almas? Quando a chuva chegou, quando o dilúvio veio na cabeça de Noé, o milagre que ele esperava, o instrumento que foi usado para que ele pudesse contemplar e viver o milagre, já fazia parte do dia a dia dele há 120 anos, queridos. O que Deus está falando para mim e para você é que você já tem um instrumento perto de você para que você possa viver o milagre que está guardado para a sua vida. E o que é que você tem contigo? A palavra de Deus, querido. Você já carrega essa palavra junto contigo há muito tempo. Você já tem essa palavra infiltrada e colocada dentro do seu coração há muito tempo. Você já tem o Espírito Santo morando dentro de você há muito tempo. Mas o que é que nós temos feito para anunciar para aqueles que vem chuva aí, queridos? Vem chuva aí, queridos. A chuva, para quem estava dentro da arca, era a salvação e uma oportunidade de mudança. Mas para quem tinha ficado do lado de fora, era um ponto final na história. A vinda de Jesus Cristo, querido, para essa terra, para recolher os seus santos, para recolher a sua igreja, quando Jesus Cristo voltar, para aquele que adentrar junto com ele no reino dos céus, vai ser motivo de regozijo. Mas para aqueles que, quando Jesus Cristo vier, não estiver com a salvação colocada em prática no seu dia a dia, o que vai restar é um ponto final da história. Quando a chuva cair nos dias de hoje, se assim eu posso dizer, não vai ter salvação para aqueles que estão fora da arca. Quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais salvação para aqueles que não estão nele. E existe algo que Deus depositou na minha e na sua vida. Esse anúncio de que vem chuva aí, nos dias de hoje,
pode ser parafraseado dizendo: Jesus Cristo está voltando, queridos. E há a necessidade de nós construirmos a nossa arca, de nós fazermos um anúncio de que a salvação só está nessa arca, e trazendo, se a chuva é o retorno de Jesus Cristo, a arca é a salvação em Jesus Cristo. E ainda que demore de repente 120 anos, queridos, porque eu não sei se na sua família existe alguma outra geração de crente além da sua, mas de repente a sua avó já ouvia, se assim eu posso dizer, essa história, se assim eu posso me expressar, de que Jesus Cristo estava voltando. Assim como naquela época, já era ouvido depois de 70 anos a história de que viria um dilúvio. Olha, Noé está construindo a arca. Perguntavam: ainda? Já tem quanto tempo? Já tem 100 anos. Por quê? Porque dizem que vai vir uma chuva aí. E de repente alguém olhar: bem, chuva nada, rapaz. Eu já ouço essa história aí de Noé, tem mais de 80 anos. Mas deixa eu te contar um segredo: um dia a chuva caiu, queridos. Tal qual hoje em dia, de repente, alguém da sua família, você fala: olha, Jesus Cristo está voltando. E a pessoa te responde: e eu ouço isso desde a boca da minha avó. E quanto tempo tem que sua avó? Já tem mais de 80 anos. Minha avó morreu, já tem 20. Ela morreu com tal, já tem mais de 80 anos. Noé construindo arca já tem muito tempo. Eu já ouvi essa história, queridos. Jesus Cristo está voltando? Tem muito tempo. Eu já ouvi essa história. Mas deixa eu te contar outro segredo. Ele vai voltar, queridos. Passaram-se 120 anos para cair a chuva. Quando fez 120 anos, 1 dia e 5 horas, de repente, a chuva caiu. E alguém olhou e falou: meu Deus, não é que Noé estava certo no que ele estava falando? Essa história de que Jesus Cristo vai voltar já tem muito tempo, sim ou não? Sim. Essa história, avó, mãe, essa história que Jesus Cristo vai voltar tem mais de 2000 anos e até hoje ele não voltou. Mas pode ser que quando fizer 2025 e 3 minutos, o Faustão apareça na televisão falando: feliz ano novo. Do nada. Já tem tantos anos que a gente está falando que Jesus Cristo vai voltar, do nada, ninguém vai poder falar que foi, queridos. Mas existe algo que Deus depositou no coração de Noé. Falou: Noé, constrói uma arca. E existe algo que Deus colocou na minha e na sua vida, que é: ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquela direção de Noé: constrói uma arca, que Deus deu para Noé. Noé, constrói uma arca aí. O tempo passou e Jesus Cristo falou para mim e para você. Ele não mandou você construir uma arca, mas ele falou: ide e pregai o Evangelho. A arca hoje em dia constitui-se em você pegar a palavra de Deus e explicar para as pessoas como se dá a salvação através da aceitação de Cristo Jesus. E um dia, do nada, Jesus Cristo vai voltar. Assim como do nada, o dilúvio caiu. E aí, quando o dilúvio começou a cair, Noé de repente jogou o martelo pro alto e falou: começou, vamos embora daqui. E alguém olhou para a mão de Noé e falou: Noé, cada calo desse valeu a pena, porque agora nós estamos sãos e salvos aqui dentro. Vai chegar um dia que as pessoas vão olhar para os calos que você carrega no joelho e vai falar: olha, valeu a pena cada um deles, porque agora nós estamos sãos e salvos aqui no céu e no reino de Deus junto. E o Espírito Santo te pergunta nessa noite: quantas marteladas nós temos dado nessa arca da salvação? Quantas pregações nós temos feito
para que as pessoas venham a conhecer a Cristo Jesus. O vizinho de Noé já devia estar bem perturbado. Se bobear, já tinha até vendido a casa, falando: meu Deus, todo dia, 8 horas da manhã, esse homem começa a dar martelada. Eu não aguento mais esse homem dando martelada aqui. Mas ele não passou a dar martelada junto com Noé também. E aí, quando veio a chuva do nada, depois de 120 anos, só quem entrou na arca não foi o vizinho, foi Noé. E esse, queridos, não é o desejo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem um desejo para mim e para você, que quando você adentre na arca, seja tão bom quanto foi com Noé. Noé entrou na arca, carregou a sua família junto. Mas Deus tem o desejo que você carregue junto contigo a sua família, os seus parentes mais distantes, aqueles que de repente você não tem nem mais contato, porque a arca era só para a família de Noé, mas a salvação é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas Deus e Cristo e o Espírito Santo contam com as tuas marteladas para construir essa arca, queridos. E aí, queridos, faltam 67 dias para acabar o ano. Deus conta contigo, queridos, para que você possa, durante esses 67 dias que você ainda tem, eram 360, agora são só 67, queridos. Você ainda tem 67 dias para colocar pessoas para dentro da sua arca. E aí o Espírito Santo de Deus te convida nessa noite, primeiramente, a se colocar de pé, com esse nome que você tem no seu coração, que você deseja e que anseia, que nesses 67 dias adentre na sua arca, queridos. Existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho, que precisam ouvir das marteladas da construção da arca, a fim de que elas te perguntem o que está acontecendo aí. Quem é que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração essa noite? Deus te convida nessa noite a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e colocar essa pessoa diante de Deus. Para quê? Para que você possa, durante esses 67 dias que nos restam, falar do amor de Deus para essa vida e que ela possa se render a Cristo Jesus. Quem é que Deus coloca no seu coração nessa noite? Deus querido, Pai amado, eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui pessoas, Pai, que têm um coração quebrantado, contrito na tua presença e que têm o desejo de espalhar a semente do Evangelho no coração de algumas pessoas, Pai. É essa pessoa que o Senhor colocou no coração dele, colocou no coração dela, nós apresentaremos a Ti nesse momento, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, trabalha nessa vida, Senhor. Trabalha quebrantando o coração, trabalhando no coração dele, trabalhando no coração dela, Pai. Que Teu Espírito Santo possa visitá-la para louvor da Tua glória e que Deus Todo-Poderoso, que o Teu servo que está aqui nessa noite, seja instrumento para louvor da Tua glória, construindo uma arca, Senhor, dando marteladas, Pai, chamando a atenção dessa pessoa, porque Deus, vem chuva aí, Pai, e quando essa chuva vier, Senhor, nós queremos viver o Teu milagre junto com essa pessoa, Pai. Deus querido, a chuva é uma oportunidade de mudança que o Senhor está nos dando, Pai. Deus querido, Pai amado, mas é uma oportunidade de mudança para quem está dentro da arca, Pai. Para quem ficou do lado de fora é um ponto final. E Deus Todo-Poderoso, nós queremos que essa pessoa adentre conosco, Pai, nesse grande dia na arca junto conosco. E por isso nós colocamos diante de Ti essa vida, Pai, para que o Senhor possa trabalhar nessa vida, já trabalhando no terreno do coração, revirando a terra, Pai, e que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos plantar a semente da maneira certa nessa terra que o Senhor está preparando, Pai. Usa-nos, Senhor, como instrumento para louvor da Tua glória, Pai. Usa-nos, Deus, como, Pai, objeto, Senhor, de evangelização para essa vida, Pai. Ainda, Deus, que nós
venhamos a evangelizar sem usar palavras, que seja pelo barulho da martelada, que seja, Deus, pela construção de algo suntuoso e grande, Pai. Deus querido, que seja, Pai, através de palavras, e que assim seja em nome de Jesus, Pai. Mas, Deus, usa-nos como instrumento para louvor da Tua glória, Pai. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, trabalha em cada vida aqui estabelecida e faze-nos, Deus, como uma espada afiada nas suas mãos, para que nós possamos, Deus, ganhar almas para o Teu reino, Pai. Nós ainda temos 67 dias para assim fazer. Então, Deus querido, Pai amado, que o Senhor possa operar nas nossas vidas grandemente, para que nós possamos fazer o plano da salvação transcorrer através da nossa vida, indo por esse mundo e pregando o Evangelho a toda a criatura, mas em especial a essa pessoa, Deus, que o Senhor coloca no nosso coração e que nós oramos nessa noite, Pai. Eu te entrego a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, para que o Senhor use como instrumento, assim como te entrego também essa pessoa por quem ele e ela está orando, para que seja feita a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E agora, Deus, que nós vamos retornar para casa, trabalha nas nossas vidas, Senhor, derramando da Tua presença, Pai. E que Deus, que nesses 67 dias nós sejamos usados por Ti para louvor da Tua glória, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, despegue-nos debaixo da Tua guarda, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e lembra ele, faltam 67 dias ainda, irmão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.